Nós vamos falar hoje sobre a oração. Oração, diga comigo, oração. Aí você vai dizer assim, mas é tão comum, Joel. Não é bem assim. Nós temos algumas armas de conquista que o Senhor nos deu, e a oração é uma delas. Por exemplo, louvor e adoração é uma arma de conquista, né? Uma poderosíssima arma de conquista. Josafá usou essa arma de conquista da adoração, e quando o profeta Jaziel falou a respeito que Deus estava dando vitória a Israel, o povo começou a adorar e a celebrar o Senhor antes da vitória. Então a adoração é uma arma de conquista, e a oração também é uma arma de conquista. Então nós já falamos isso aqui a respeito do poder da adoração, né, como arma de conquista, mas hoje nós vamos falar da oração. E a oração, ela é recheada de outras coisas, né? Por exemplo, o poder da fé. Não adianta você orar se não tiver fé em Deus. Você vai orar para quem? Então a gente precisa ter fé. E o poder da fé, nós temos uma base bíblica que diz que, ora, a fé é o firme fundamento, as coisas que eu não vejo, mas eu espero. E nós temos também o poder do nome de Jesus, que é base da oração. Certo? Tudo que vamos fazer, nós fazemos no nome de Jesus, porque esse nome é poderoso. Amém? Amém? Então, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos o poder da fé, nós temos o poder do nome de Jesus, nós temos agora o poder da entrega. A Bíblia fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Amém. Então comigo, é rápido. Então nós temos ainda um quarto poder, poder da concordância. Concordância. A palavra de Deus fala, também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, diga comigo, qualquer coisa. Então, a palavra de Deus fala que qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então a oração é poderosa e a oração tem poder. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, filho amado, bora orar mais, que a oração tem poder, amém? Então quem ora tem intimidade, quem ora tem relacionamento, quem ora tem discernimento, quem ora tem governo, e quem ora tem a antecipação. Eu me antecipo a algo, porque os meus joelhos estão dobrados. Então muitas vezes nós olhamos o ministério de intercessão. Cadê as minhas intercessoras aqui? Amém, irmã Marcelene, amém, irmã Silvanete, amém, Cristina, tem mais aí perdido? Irmã Rita, amém, Claudinha, amém. Então muitas vezes a gente olha para o ministério de intercessão como sendo um ministério de alguém lá acolá, distante, né? E o pior, a oração como algo pontual, né? É terrível quando alguém diz assim, eu não gosto de orar, né? E a gente escuta isso com mais frequência do que os irmãos imaginam. E aí a gente precisa entender, na verdade, que todos fomos e somos chamados a sermos intercessores, um pelos outros. O marido pela esposa, a esposa pelo marido, a mãe e o pai pelos filhos. A igreja toda, nós como um corpo somos intercessores. Então eu me lembro muito bem da pastora Elda. A pastora Elda era uma intercessora nata. E eu me lembro que nos encontros, no retiro, ela me convocava, me chamava assim, meu tangedor, e eu pegava o violão, pegava o chofar, e a gente ia para aquela sala de intercessão,
e passava 3, 4, 5 horas orando, intercedendo para que Deus manifestasse a glória, porque a gente entendia e a gente entende que o primeiro canto que eu tenho que conquistar é no reino espiritual. A minha conquista está lá, que é o resultado do que eu venço lá, e eu venço no reino espiritual com joelho, com oração, com intercessão, com súplica, e os anjos do Senhor se movem ao nosso favor, amém? Então, eu me lembro bem de uma igreja que esquecia o tempo, que não contávamos tempo, que não tínhamos pressa de sair de uma sala de intercessão. Eu me lembro bem em retiros em que 2, 3 começavam a tocar, a cantar, e daqui a pouco todo um retiro, 200 pessoas estavam dentro de uma sala, acochados, mas quebrantados na presença do Senhor, avivados, o fogo descendo, Deus se revelando ao seu povo, com milagres, com o mover da glória do Senhor. Eu me lembro homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, que esqueciam do tempo, mas não saíam da presença do Senhor sem a sua vitória. Não saíam da presença do Senhor sem estar avivado. E como eu tenho falta desse tempo. Nós esquecemos de orar, pedimos o céu aberto, mas não investimos o tempo, joelho, clamou para o céu se abrir. A palavra de Deus fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entenda, querido, o intercessor é alguém que se move entre os céus e a terra. O intercessor ouve a realidade dos céus e comunica o que ouviu para a terra. O intercessor enxerga a realidade dos céus e compartilha o que viu na terra. E quando você atrai os céus para a terra, é impossível o sobrenatural não acontecer. Quando o céu se une à terra, quando o Senhor beija a terra com a sua glória, é impossível Ele não se revelar a nós. E esse é o princípio da oração. E hoje eu quero falar algo que é muito poderoso. Olhamos para Jesus, que é a nossa referência, amém? Jesus é a nossa referência, amém? Então olhamos para Jesus, que é a nossa referência, e olhando para Jesus, a gente vê que Jesus, em vários momentos da sua história, orou antes e orou depois de um grande mover. Antes e depois de um grande mover, Jesus orava. E a Bíblia relata que Jesus orou antes do seu batismo. Ele orou quando tudo ia bem. Ele orou para multiplicar. Ele orou na angústia da sua alma, no Getsemane. E Ele nos ensinou a orar. E a partir do modelo de Jesus, que precisamos mergulhar na palavra, para entender quão estamos sendo negligentes com a oração. Uma arma que o nosso Pai Celestial nos deu para acessarmos lugares que jamais imaginamos, para termos acesso a lugares dentro da fazenda do Pai que jamais pensaríamos ou pensamos que existisse. Então precisamos entender inicialmente que antes de falarmos qualquer coisa, é que Deus sabe de tudo, amém? Amém? O que você precisa, antes mesmo de você falar, Ele já sabe. E aí você vai dizer assim: mas Deus sabe para que eu vou falar? Deus sabe o que você precisa antes de falar, sim.
E não tem aquela história de, pois então vou ficar caladinho só esperando. E aí você precisa entender que quando falamos com Deus, não é para comunicar algo que Ele não sabe. Quando nós falamos com Deus, é já sabendo que Ele sabe todas as coisas. Em 1 João, capítulo 3, versículo 20, na parte B, diz, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Nós precisamos entender que a oração é para expor a nossa dependência ao único que pode suprir todas as nossas necessidades. É de nos humilharmos na presença dele e dizer, Senhor, sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo, mas tu pode todas as coisas. Então quando Jesus pergunta, por exemplo, para o cego que ele queria, até o pastor Cláudio Duarte que brinca, né? Disse, eu queria um cão guia, né? Jesus era brincalhão, ele disse, como assim ele olha para o cego e pergunta o que é que ele quer? Jesus faz essa pergunta ao cego. Jesus não precisava de uma informação sobre a doença dele. Todo mundo já sabia que aquele homem era cego. Todo mundo já sabia, por exemplo, que o paralítico não andava. Da mesma forma, todo mundo sabia que o leproso estava longe de casa porque tinha lepra. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus está dando àqueles homens a oportunidade de estarem expostos diante de Deus. E a exposição é o melhor status que nós, filhos amados do Senhor, podemos estar. Exposto a Ele, que é o médico dos médicos, que trata a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Exposto a Ele, que supre todas as nossas necessidades. Exposto a Ele, que cuida de nós, que nos guarda debaixo das suas asas poderosas. O melhor status para mim e para você é exposição ao nosso Pai Celestial. Exposição para Ele jamais é status de fraqueza. Exposição para Ele é rendição, é estar rendido aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. É nesse lugar que eu quero estar, Pai. Então é exatamente isso que Jesus está perguntando para você hoje. Filho amado, o que queres que eu te faça? Qual a sua necessidade? Qual a sua dor? Qual o seu medo? Qual a sua angústia? Qual é a sua impossibilidade? Eu te convido em nome de Jesus, seja exposto a Ele. Exponha a sua vulnerabilidade a Ele, sua dor, o seu medo, sua enfermidade. Dessa forma o milagre começará a ser gerado. Em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Em Ezequiel 34, 11 e 12 diz, porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas, no dia de nuvens e de trevas, no dia de escuridão, o Senhor está dizendo que vai te resgatar. Aleluia. Em Salmos 37, 18, ainda diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dia de fome, desfrutarão fartura. É exatamente por isto a oração é o momento da gente conectar os céus à terra, a terra aos céus,
É o momento da gente compartilhar nossas necessidades. É momento de exposição ao nosso Pai que tanto nos ama. É um momento de gratidão por tudo que temos vivido e que vamos viver. A oração, ela faz um homem sanguíneo como eu. Colérico, né? Colérico, desculpa. Um homem colérico como eu se tornar um homem mais paciente. A oração faz um homem viciado em drogas e bebidas se tornar viciado pela presença de Jesus. A oração faz um prostituto, um adúltero, um homossexual abrir mão dos seus desejos e viver os desejos do Pai e declarar de todo o seu coração: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A oração transforma. Ela transforma o escasso em um homem, em uma mulher generosa, generoso. A oração faz com que a estéril torne-se mãe de filhos. A oração faz a gente se quebrantar. É impossível você permanecer inflexível na presença do Todo-Poderoso. Então a oração nos torna quebrantado na presença de Jesus, rendido na presença de Jesus, vulnerável, para que a transformação, o toque transformador de Jesus, e todas as vezes que isto acontecer, algo sobrenatural vai acontecer sobre você e sobre a sua casa. Você sabe como é que o trigo é distinguido do joio? Alguém sabe? De uma forma bem simples. O joio, ele nunca se dobra, ele permanece firme, ele nunca deita com o vento. Mas o trigo, ele se dobra com facilidade ao vento. Por que temos desafio no nosso tempo de oração? Porque muitas vezes tem dificuldade, a gente tem dificuldade de exposição, de quebrantamento, de se prostrar, dificuldade de se derramar, de dizer: Pai, eu agora dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua intervenção. Entenda, em nome de Jesus, todo milagre acontece a partir do seu momento de entrega. Todo milagre acontece quando eu coloco nas mãos de Cristo. Quando eu digo: eu já não tenho mais a quem recorrer, eu entrego a Ele, é nele o meu milagre. A Bíblia diz em Salmo 51:17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Se o teu coração está contrito na presença do Rei, a tua oração chegará ao Pai, e os milagres acontecerão, porque o céu se unirá à terra. Amém? Amém? Então hoje a gente vai aprender do poder que libera o sobrenatural. Nós vamos entender os princípios que estamos negligenciando, deixando de usar na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para com os nossos filhos, para com o nosso marido, para com a nossa esposa, para com o nosso vizinho, para com a alma angustiada que muitas vezes te procura, e a tua oração pode ser transformadora para a vida dele ou dela. E isso foi esquecido, ou às vezes, e muitas vezes, nós estamos terceirizando esse serviço.
que é nosso prazer. Conversar com um pai, falar com ele, ter intimidade com ele no secreto, é o nosso prazer como noiva do Senhor. Ter um tete-a-tete com ele, falar das dores, das lutas, dos medos, das angústias, das fraquezas, das alegrias, do conforto, do consolo. Quantas vezes a gente entra numa nova estação sem ter tempo com Deus? Diariamente a gente recebe mensagem de casais, eu acho que Paulinho também, e Paola, ou só a esposa ou só o marido, pedindo que a gente ore por eles. Mas muitas vezes eles mesmos não querem investir tempo de oração. Não quer pagar o preço orando. Senhor, transforma o meu marido. Senhor, eu profetizo, eu declaro um novo tempo, uma nova história sobre o meu marido. Eu declaro libertação, eu declaro salvação. Mas sabe murmurar, reclamar, jogar palavras de maldição, e isso vai sendo gerado no reino do Espírito. Quando você pode ser impulsionamento para a tua casa, com os teus joelhos, as tuas palavras têm pesado como âncora, travando o barco de seguir mar adentro. Então a Bíblia nos fala a respeito de homens que tinham tempo com Deus. E porque tinham esse tempo com Deus, eles viveram coisas que homens naturais não vivem, ou não viveram ainda. José, por exemplo, ele ouviu dos céus que ninguém tinha ouvido. Deus dá um sonho a ele, ninguém absorveu esse sonho de boa forma, né? Para dizer assim, está tudo bem. Mas Deus entrega a ele um sonho. E por isso que ele governou. Havia uma seca iminente. O sonho de que Faraó havia tido, eles não conseguiriam revelar os sábios, os doutores da época, os sabichão da época. Ninguém sabia revelar aquele sonho. E quando Faraó tem aquele sonho, era muito fácil para José revelar, porque ele já havia revelado lá atrás na sua história, na sua intimidade com Deus. Porque ele já tinha intimidade de entender os segredos de Deus. E aí a pergunta é, querido, como você quer conhecer os segredos de Deus, se tu não tem um segredo com Ele no secreto? Como tu vai reconhecer o chamado, a voz, o start de Deus para um novo tempo na tua vida, se tu não entende, não escuta, não sabe quem Deus é, como Ele age, como Ele reage? Quem ouve os céus, quem ouve o Pai, governa na terra. Olhe para quem está do seu lado e diga isso. Quem ouve o Pai, governa na terra. Davi, por exemplo, era um homem de Deus que cuidava do rebanho. Amém? Todo mundo sabe da história de Davi. Um homem de Deus, cuidava do rebanho. E aí o seu pai decidiu não chamá-lo. Estava tendo tipo uma entrevista para quem ia ser o rei, né? Uma entrevistazinha de emprego. Mas não chamou Davi porque achou que Davi não estava apto. No dia em que o novo rei seria ungido, o pai dele decidiu não chamá-lo, mas Deus mandou chamá-lo.
Porque quem determina é Deus. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do... Então, Deus manda chamá-lo, porque era ele quem Deus queria ungir. E a Bíblia diz que Davi era aquele que tocava a harpa para Saul. Quando o espírito perturbado de Saul agia, Davi tocava a sua harpa. E aí a gente precisa entender que nós só derramamos aquilo que nós somos cheios. Eu até fiz uma vez aqui com o Miguel. Peguei um copo d'água e aquele copo estava cheio e eu bati no Miguel e o que é que derramou? O quê? Pois é, porque que quando bate em você, você derrama outra coisa menos Cristo? Muitas vezes ódio, palavras absurdas, mas não palavra de amor, de bênção. Porque está na hora de você estar cheio de Jesus para transbordar Jesus. Quando bater em você, você vai derramar Cristo. Estão comigo, igreja? Está comigo, igreja? Está comigo? Amém? Então, Davi era aquele que acalmava o espírito do rei Saul. E a gente só derrama aquilo que nós estamos cheios. Então Davi era cheio de Deus e das coisas do alto. Então quando a boca dele se abria, o céu se manifestava. E não foi à toa que Davi foi removido de um lugar improvável, no meio de um pasto, e colocado no trono mais alto que um homem poderia assentar, que era o trono de Israel. Porque quem tem tempo com Deus governa na terra. Quem ouve os céus, quem ouve o Pai, vive o que os homens naturais não vivem. Quem não ouve os céus anda em círculos, gasta tempo, não investe tempo, desperdiça o seu tempo com coisas que não liberam o nosso destino, o seu futuro, que não apontam para os sonhos e projetos de Deus. Você não sabe, está perdido, não tem referência, não escuta a voz do Pai, não temos tempo de oração, de intimidade para entender quem Ele é, o que Ele quer de você. E aí quem não ouve o Pai está sempre dependente de uma palavra profética. E a palavra profética de alguém que ouve o Pai. Quem não ouve o Pai está sempre consultando profetas como se fossem videntes, gurus, e ficam caçando profetas na face da terra para que sabe Deus vai falar comigo. Se tu tivesse tanta vontade de ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você ia fazer quando chegar em casa é fechar a tua porta, a porta do teu quarto, e se ajoelhar. Certamente a voz dele fará ao teu ouvido. Ele está aí ao teu lado, ele está perto de você. Só que Deus está esperando você não está entendendo. Ele reage à sua atitude. Toma a frente de dizer: Senhor, eis-me aqui. Rendição. Rendição é o princípio que rege a adoração. Senhor, estou rendido à tua vontade, ao teu querer. Quem não ouve o Pai se torna consumidor e não filho. Quem não ouve o Pai se torna cliente, não herdeiro. Herdeiro usufrui de tudo, vocês estão entendendo? O herdeiro entra na fazenda, pega o carneirinho, corta, faz a picanha, bota a passar e... O consumidor é se o pai deixar. Porque tu não tem acesso a todos os lugares. Tu não tem acesso a todos os cantos da fazenda.
Mas quem é filho pode entrar e sair, e rodar, e passear, e usufruir daquilo que a fazenda dispõe. Quem não ouve o Pai tem medo do futuro, tem medo do inferno. Quem não ouve o Pai tem medo de demônios, tem medo de inveja, tem medo de levante. Quem não ouve o Pai tem medo de perseguição. Quem não ouve o Pai tem medo de falar a verdade. Quem não ouve o Pai não vê a glória dele, não vive a sua vontade. Mas quem ouve o Pai pode declarar com toda a autoridade: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quem anda com o Pai declara que confia no Senhor, e ele vai ser como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quem anda com o Pai declara: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Quem anda com o Pai conhece o Pai. Quem anda com o Pai não tem plano B, é só o A. E se não der certo, se ele deu um propósito, meu irmão, ele é fiel para cumprir, ele não vai falhar de forma alguma. Ele vai prover, ele vai suprir, não falta. A palavra de Deus declara em Provérbios 28:1: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. E aí você precisa entender que a diferença de quem tem tempo com o Pai e de quem não tem tempo com o Pai é de acordo com a forma como eles reagem ao dia mal. A reação ao dia mal reflete diretamente, Paulino, a quem de fato nós somos, a nossa essência. É no dia mal que o nosso caráter é revelado, porque quando está tudo bem, é tudo bem. É fácil ser bom quando está tudo bem, mas na hora que acocha o parafuso, é aí que se revela o teu caráter, de quem de fato tu és. De um homem prostituto ou homem temente, de um homem que quer viver a presença do Senhor, ou quer viver a promiscuidade desse mundo. É quando o mal vem, que o Senhor vê em nós aquilo de fato que nós somos. Estamos expostos. Quem tem tempo com Deus é inabalável. Quem tem tempo com Deus, independente das circunstâncias, é inabalável. Porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia relata que Davi estava orando e jejuando para que Deus salvasse o seu filho. Mas quando a notícia do seu filho, que ele havia morrido, chega para o rei, ele troca as vestes, lava o rosto e recomeça. Inúmeros heróis da fé tiveram perdas, sofreram perdas. Eles vivenciaram luto, mas eles não pararam no tempo do seu luto. O próprio Jesus não parou. Jesus teve o luto dele, ele caminha em direção ao milagre, ele não para. E Jesus chorou e era em direção ao túmulo. Já eram 4 dias, mas ele não parou, porque ele orava,
Porque ele tinha intimidade com o Pai. Porque ele sabia que o Pai ia se revelar. Porque ele sabia quem era o Pai dele. Porque ele conhece o Pai. Apenas eles recomeçaram porque eles sabiam que o Deus que fez no passado, ele poderia fazer de novo. Jó, por exemplo, perdeu os seus filhos, os seus recursos e tudo que tinha. Mas ele sabia quem Deus era. E ele sabia que Deus poderia restituir tudo, infinitamente mais. Querido, a gente precisa investir tempo com Deus. E quem investe tempo com Deus não depende de opiniões. Quem tem tempo com Deus carrega uma palavra que foi liberada pelo próprio Deus. Quem caminha com Deus nunca é refém de circunstâncias. Nunca. Não tem fé emocional. Pois a fé não é o que se sente, mas sim o que se sabe. E Jó declara em Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive. Ricardo, lá. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Certamente, se houvesse essa canção, Jó poderia cantar essa música que eu quero convidar vocês a cantar comigo, amém? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então eu sei, eu declaro que o meu amanhã ele vai ser melhor do que hoje. Eu sei, eu declaro que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei, eu declaro que o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Eu sei, eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu sei, eu declaro que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei, eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Então, independente do que me cerca, eu sei que a palavra que Deus liberou sobre mim vai acontecer. Eu sei que a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre a tua família, vai acontecer. Glória a Deus. Amém, Senhor. Em todo tempo a Bíblia está dizendo para darmos o primeiro passo. Eu me lembro de uma pregação que eu trouxe: que age, que Deus reage. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Clama a mim e responder-te-ei. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Tiago 4:8, parte A. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. A palavra de Deus diz que um cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão cercava aquele cego. A multidão comprimia aquele cego.
A multidão tentava calar a voz daquele cego. Porém, quanto mais tentavam calar, quanto mais tentavam comprimir, mais ele enchia os seus pulmões de ar e declarava mais alto: Jesus, filho de Davi! As multidões, elas irão tentar calar. Multidões de vozes tentarão calar ou parar você. Tribulações, tempestades, medo, angústia, elas tentam calar e desanimar. Os desertos, eles vão tentar parar você e te paralisar. Mas quanto maior a investida do inferno contra você, eu te sugiro, eu te aconselho, que mais forte precisa ser o teu clamor para um único que é capaz de mudar a tua história. Irão tentar sufocar a tua voz, então grita mais alto. Irão tentar ser empecilho entre você e o seu objetivo, então aprenda a voar e alto. Clame uma vez, mas persiga o seu milagre. Não largue o anjo, luta com ele, provoca a chegada de uma estação nova, de um tempo novo, porque há poder em toda palavra liberada por aquele que carrega a própria vida de Deus dentro de si. Há poder na concordância, há poder na adoração, há poder na oração do justo, há poder na unidade da igreja, há poder no nome de Jesus, há poder na tua fé, por menor que ela seja, há poder. Deus nos diz que o que a igreja ligar na terra será ligada nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Então, nesse momento, fecha teus olhos, levanta tua mão. Eu declaro, eu profetizo que se levante uma geração de intercessão, que se levantem homens e mulheres, crianças, jovens, anciãos da igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, que conversa com o Pai, anda com o Pai, é direcionada pelo Pai. Uma geração que irá carregar a arca de Deus, a glória de Deus. Amém? Então nós iremos declarar palavras de vida e não de morte. A tua oração é para que gere vida, semeando no reino do Espírito, para colher no reino material, no reino físico. Deus vai nos falar coisas novas e nos moveremos debaixo de uma palavra. Assim como o povo se movia debaixo de uma nuvem que protegia do sol, nós nos moveremos debaixo dessa palavra de Deus. Há uma palavra de Deus sobre essa igreja, há uma promessa de Deus sobre essa igreja. Eu sou testemunha disso, e nós estamos debaixo dessa promessa. E quando os céus estiverem em silêncio, nós vamos perseguir o novo som do céu até que venha a nós a glória dele. Eu declaro que atrairemos a presença do Pai com a nossa adoração. Eu declaro que atrairemos a presença do Pai com a nossa oração. Eu declaro que o nosso coração exalará o cheiro suave às suas narinas. Eu creio que os céus não estão paralisados, porque Deus não é um Deus feito por mão de homens, que tendo os olhos não veem, que tendo bocas não falam, que tendo mão não tocam. Deus é um Deus de verdade, que gera milagre, e nós somos o teu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha para quem está do seu lado e diga assim: filho amado, quem é você para não orar? Olha, Jesus orou, diga, Jesus orou. Jesus orou no seu batismo. Eu estou terminando, viu, gente? Jesus orou no seu batismo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. E enquanto ele estava orando, a palavra de Deus fala que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. A grande incoerência, escuta o que eu vou dizer, grava aí, ó. A grande incoerência desta geração que não conhece o Pai e que não conversa com o Pai é que deseja céus abertos, mas permanece com a boca fechada. Está vendo? Nenhum amém. Está vendo? Vocês querem céu aberto sobre a vida de vocês. Vocês querem céu aberto nesse lugar. Vocês querem aberto sobre a nossa nação. Mas vocês não abrem a boca para orar, para glorificar, para declarar, para gerar vida. Você não faz isso. Você entra na sua casa já gerando maldição, quando você é para entrar declarando bênçãos sem medidas, a glória de Deus, a unção de Deus, os anjos passeando, os milagres do Senhor, a prosperidade, vocês crescendo, a unidade da família, amor, cumplicidade. Como você vai ver o céu aberto, igreja? Como você verá o céu aberto se a tua boca está fechada? Como os céus se abrirão sobre a tua casa se a tua boca se fecha, se os teus joelhos não se dobram? Se o próprio Jesus orou para o Espírito Santo descer. Ele era Deus, era para ser automático na minha cabeça. É automático, ele não precisava orar, não, ele era Deus. Mas ele foi lá e orou, nos ensinando exatamente o que nós devemos fazer. Que é o Espírito Santo descendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, com avivamento. Que é o Espírito Santo descendo sobre essa igreja, com avivamento, com glória, com poder. De vermos milagres nesse lugar, do paralítico andar, do mudo cantar, do surdo ouvir, do cego ver. Quer ver? Abre a tua boca, irmão. A não ser que você crê que Jesus é mentiroso, porque ele falou que seriam milagres maiores do que o que ele fez. É o que nós vamos fazer. Amém? Amém. No que nós vamos fazer. Amém? Amém. Para a honra e glória dele. Amém, igreja? Amém. Então, a grande incoerência dessa geração que não conhece o Pai, é que não conversa com o Pai, é que deseja os céus abertos, mas permanece de boca fechada. Entenda, enquanto Jesus ora, o céu se abre. Enquanto Jesus ora, algo acontece. Jesus está no seu batismo, ele não deixa de orar, é o próprio Deus, viu? Depois que ele é batizado, o Espírito Santo é derramado sobre ele. Jesus passa 40 dias orando, jejum e oração. Então não tem nenhuma situação que Jesus entre que não seja marcada por oração antes e no final. Jesus orou no deserto, está escrito em Lucas capítulo 5 versículo 16. Ele porém retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os seus discípulos.
E a gente toma decisão importante sem consultar a Deus primeiro, vai logo assinando os contratos. Nenhuma oraçãozinha para dizer, eu orei. O próprio Jesus não abriu mão do recurso da oração. E Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Filho de Deus, parte da Trindade, que estava desde o princípio. Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele orou. Ele tirava tempo de intimidade com o Pai. Jesus, o próprio Deus, está orando incessantemente antes de escolher os seus discípulos, porque ele não fazia nada que ele não tinha visto o Pai fazer, e ele não falava nada que antes ele não tivesse ouvido o Pai falar. Agora, vamos comparar aqui as atitudes. Quantas decisões você toma sem consultar o Pai? Diariamente. E aí quando dá errado, misericórdia, estou passando a tribulação. É muita prova. Tu que foi, irmão? Se tu tivesse consultado o Pai, a conversa era outra. Então, quantas portas você acessou sem consultar a Deus? Quantas portas você entrou que era para ter perguntado, Pai, é para me entrar nesse negócio dele? E se lascou? Porque não era a tua porta. E olha, eu vou dizer, o diabo faz umas portas bonitas, viu? E larga, portão, a mais linda do mundo, para enganar quem não conversa com o Pai. Mas quem conversa com o Pai tem um raio-x do Pai e enxerga. Então, se o próprio Jesus não se movia sem antes ter uma palavra de Deus, como a gente se move sem que Ele nos autorize? Lucas capítulo 6, versículo 12, estou terminando. Em um daqueles dias Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando. E Deus ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12. A quem também designou como apóstolo. A Bíblia diz que Jesus orou antes da multiplicação dos pães e dos peixes. E isso é uma coisa extraordinária, porque a gente vê várias vezes Jesus orando. A gente vê várias vezes Jesus agradecendo. Antes do milagre acontecer, a dinâmica da fé fala a respeito de celebrarmos o milagre antes do acontecido. De celebrarmos porque tem uma promessa, tem uma palavra, e eu celebro porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, uma mulher estéril que celebra o filho antes de saber que está grávida. Uma família quebrada financeiramente que celebra o novo de Deus antes de um novo contrato, um novo trabalho, uma nova história acontecer. Um casal que se divorciou, mas já celebra bodas de casamento mesmo antes que o marido se reconcilie, volte aos pés de Jesus. E filho amado, isso é fé. Pela fé a gente traz à existência as coisas que não existem. Pela fé as coisas que não são, elas se tornam, elas são. E Jesus, antes de multiplicar o pão, Ele já agradece pela multiplicação. Ele já rende graças ao Senhor. Em Mateus 14, 23, e tendo despedido a multidão, Ele sobe sozinho ao monte para orar ao anoitecer, ou seja, Ele ora antes da multiplicação e Ele ora depois da multiplicação. Todo tempo de secreto gera uma recompensa pública. Olha para quem está do seu lado, diga isso aí. Todo tempo de secreto gera uma recompensa pública. Mateus 6,6, está escrito lá.
Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensar. É o pai. Então Jesus orando, quando ninguém vê, o que ele faz no dia seguinte, todos veem. Jesus ia para o deserto, orava, mas quando ele voltava, os milagres aconteciam. Amém? Não era assim? Então ele orava em secreto, mas os milagres eram em público. Todo mundo via. Havia a recompensa. Amém? Então a oração, ela gera poder sobrenatural que opera esses milagres. A igreja anseia viver milagres. Ixi, meu irmão. A igreja anseia viver milagres. Amém? A igreja anseia ver os sinais e prodígios do Senhor nesse lugar. Para isso, olha, cutuca assim, bora orar. Bora orar. Paulo diz que a oração do Espírito ela é infrutífera para a nossa mente, mas ela não gera nenhum entendimento racional, mas ela edifica o nosso espírito. Ela vivifica o nosso espírito, ela gera chama, fogo no nosso espírito. Então, se você sabe orar em espírito, ora em espírito, em línguas estranhas, ora porque edifica o teu espírito, gera fogo, gera avivamento para o teu espírito, aquece o teu espírito. Amém? Jesus orou ensinando a oração do Pai Nosso, e é sobre isso que eu já vou finalizar. Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar, e aí, tendo terminado, os discípulos foram perguntar a ele: Senhor, ensina-nos a orar, porque João ensinou os discípulos dele. E ele lhe disse: quando vocês orarem, diga: Pai, na versão que eu estou, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. A oração do Pai Nosso é uma oração que muitas vezes oramos de forma automática, até dos rachão, né? Vai para os rachos, diz: ó, fala o Pai Nosso aqui, né? Vai uma reunião de uma empresa, Pai Nosso, né? Tal, para poder todo mundo orar. Mas muita gente nem sabe o que significa isso. O que esse direcionamento, o que foi esse direcionamento da parte de Jesus Cristo? Porque esse texto ele fala a respeito da dependência e reconhecimento da pessoa de Jesus e da autoridade que o nosso Pai carrega. Ele exclusivamente fala a respeito disso. O que Jesus ensinou no Pai Nosso é colocar a criação no seu devido lugar, colocar Deus Pai, dono de todas as coisas, também no seu devido lugar. Quando ora usando este princípio, colocando Deus no devido lugar dele, Jesus no devido lugar dele, eu reconheço que se não for o Pai Celestial, o dono de toda a fazenda, o que manda e desmanda, se não for Ele, eu não vou ter nada para comer, porque é pela misericórdia, a graça dele, eu dependo dele. Se não fosse o perdão de Deus, eu não tenho como nem perdoar alguém. Se não fosse a vontade de Deus, eu não tenho nem como me mover a oração do Pai Nosso. É uma oração que foi ensinada por Jesus. Então Jesus, ele ora em todos os momentos, inclusive ele ora na cruz, por mim e por você. Jesus olha na cruz e olha ao Pai, e ele de todo o seu coração ele diz assim: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Jesus na cruz, ele ora ao Pai para que Deus tenha misericórdia da humanidade.
para que não haja retaliação. E ele intercede: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Jesus no Getsemane, ele vai 3 vezes orar, porque sobre ele estava o peso do pecado, a angústia da morte, daquilo que ele iria passar por mim e por você. Porque Jesus sabia que naquele instante ele ia se separar do Pai e do Espírito. Ele estava à parte, porque sobre ele estava o nosso pecado. E ele ora 3 vezes, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, aquele peso, aquela angústia. E no Getsemane, Jesus, ele tem a sua luta interna, acredito eu, mais difícil. Que entra, acredito, a ansiedade, o que ele iria enfrentar. Talvez o medo, a angústia, além do peso do nosso pecado. E o filho naquele instante não ia mais ser um pai com o Espírito. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas no momento de angústia, o que Jesus faz, o que ele fez, ele não correu, ele não abriu de jeito nenhum. Ele encarou, porque ele te ama. Porque ele tem uma história para você de intimidade com o Pai. Porque ele quer te ver caminhando com o Pai, andando com o Pai, conhecendo quem o Pai é. Para que você viva a vontade do Pai. Nós precisamos, irmãos, orar em todo o tempo e fora de tempo, se nós quisermos de fato viver a plenitude do que Deus tem, se quisermos viver de fato o Evangelho pleno, tudo o que Ele nos prometeu, nós precisamos orar. Só sustentaremos as promessas sobre as nossas casas, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, se nós tivermos uma vida de oração. Com oração a gente consegue liberar o destino dos nossos filhos. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A Bíblia fala que Elias orava e algo acontecia. A Bíblia fala de homens de Deus como Moisés, Davi, José, Pedro, Paulo. Todos esses homens, eles foram marcados por Deus no secreto. Lemos sobre as suas recompensas públicas e não conseguimos ter ideia do quanto eles geraram em oração. A gente vê a recompensa pública, mas quanto Jó orou, quanto Jó se ajoelhou e chorou e clamou, pedindo ao Pai que tivesse misericórdia, que trouxesse um novo tempo, tentando esquadrinhar o seu coração se ele havia cometido algo contra Deus. Imagina Paulo sendo apedrejado e orando: Senhor, move a tua glória, salva esse povo. Imagina Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, chorando e pedindo a Deus que tivesse misericórdia para mudar aquele povo. A recompensa é pública, mas o joelho dobrado ninguém vê, porque é no secreto, e o Senhor te chama para o secreto com Ele. Jesus te chama hoje para ouvir os céus e ouvir o que o Pai tem para dizer diretamente a você, não por intermediário. Porque Jesus é o caminho. Ele te chama hoje para viver um novo tempo, uma nova história de intimidade com o Pai.
Alguém nesse lugar quer entregar sua vida para Jesus? Eu te convido a estender tua mão que eu quero orar por ti. Alguém aqui? Não, que Deus abençoe a tua vida e te dê oportunidade. Amém? Amém? Amém. Avisos.